O que estudar para ser aprovado no TJSP? Para quem não me conhece, eu sou o Antônio do Tribunal, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1900 e algum tempo. O que estudar para ser aprovado no TJSP? Olha, do jeito que estão prevendo a nota de corte acima de 90, não dá mais para a gente escolher o que estudar. Você vai ter que estudar tudo, isso mesmo, vai ter que estudar tudo, mas calma, nem tudo está perdido. Na verdade, você não precisa estudar tudo que é exigido no edital. Você precisa ser inteligente. Se você fizer uma pesquisa rápida, vai descobrir que as bancas cobram apenas 20% do que consta no edital. Ou seja, 80% é apenas para te deixar desesperado. A malandragem está em você descobrir esses 20% que são cobrados. E como fazer isso? Se você pegar as provas anteriores, você vai perceber que a banca tende a gostar de cobrar determinados assuntos. E por outro lado, há assuntos que estão no edital, mas que nunca foram cobrados. Por exemplo, do artigo 407 até o artigo 536 do Código de Processo Penal, nunca foi cobrada nenhuma questão para o concurso de escrevente. Foi cobrada uma questão referente apenas ao artigo 406. Salvo engano, no concurso de 2012. Por outro lado, o crime de peculato, por exemplo, já foi cobrado na maioria das provas. Da mesma forma, em a crase, sempre haverá uma questão sobre a peste da crase. Então, querendo ou não, você não pode errar questões acerca desses assuntos que são recorrentes. Por quê? Porque são questões que a maioria vai acertar. Então, se eu fosse você, eu faria o seguinte. Eu focaria ainda mais nas matérias que tenham facilidade, a ponto de acertar todas as questões. E para aquelas matérias que eu tenho um pouco de dificuldade, eu estudaria o suficiente para acertar a metade das questões. Suponhamos que a nota de corte chegue a 90. Se você leu o edital de 2017, você sabe que serão cobradas 20 questões de português. Então, se você tem facilidade em português, estude mais ainda para tentar acertar essas 24 questões. Da mesma forma, são as matérias de direito. Se você tem facilidade em aprender a parte de direito, se mata de estudar para tentar acertar todas as questões. Com isso, você já terá garantido 64 questões. Agora você só precisa de 26. E esses 26 pontos você vai buscar nas disciplinas em que você tiver maior dificuldade. Fazendo isso, você pode se dar ao luxo de errar, por exemplo, 3 questões de matemática das 6 que são cobradas, ou 2 questões de informática das 14, ou 5 questões das 10 questões de raciocínio lógico. Olha só que beleza! Então veja quais matérias você pode escolher para errar questões. E nas matérias que você tiver facilidade para gabaritar, estude para gabaritar. Se você não tem facilidade em direito, se você não tem facilidade em português, se você tem facilidade em exatas, foque nelas para se dar o luxo de errar 5 em português e 5 em direito, por exemplo. Se você fizer isso, você vai perceber que a coisa não é impossível. Dizer a você o que você deve estudar é muito subjetivo, porque eu tenho facilidade em determinado assunto e você tem facilidade em outro assunto. O correto é você saber seus pontos fortes e fracos. Melhore os pontos fracos e fique ótimo onde você já tem certa facilidade. Não é fácil. Dizer a você que é fácil é mentira, não é fácil, mas é possível. Você precisa querer, você precisa pagar o preço, você precisa focar, você precisa fazer diferente, você precisa buscar a sua estratégia. Faça diferente, estude diferente da maioria, faça do seu jeito, que a coisa vai acontecer. É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso e olha, acredite, você é capaz. Valeu, tchau.